Então foi quando tipo me deu um toque, eu falei, cara, o React, ele é só front. Ele é tipo um front-end só ou ele é uma linguagem tipo PHP? O que é o React? Qual que é a pegada? E hoje tem muita galera, assim, já com o React, tem muita empresa aqui na região. O que você fala do React? Você teve, né? Você tem tido oportunidades graças à linguagem, né? E o que você acha para a galera que está começando a investir em React? Vale a pena? Ele é só uma pegada de front ou é back também? O que é o lance do React? Bom, então, primeiro vamos entender o que é o React, né? É basicamente um framework que tem como objetivo o desenvolvimento de interface. Então, esse é o... Se fosse resumir assim, o que é React? Resume para mim de uma forma mais breve possível. É um framework para desenvolver interface. E literalmente qualquer interface. Hoje, né, o grande carro-chefe do desenvolvimento com React é web e mobile, que é aí onde entra o React Native, né? E hoje é onde eu mais trabalho, que é com React Native. Mas o React basicamente é um framework para desenvolvimento de interface. Então ele não é uma linguagem de programação, até porque ele usa o JavaScript. Então o JavaScript é a linguagem que a gente usa para desenvolver as interfaces. Claro que aí o React ele traz toda uma pegada de desenvolvimento de interface de forma declarativa, no paradigma declarativo. Então, a forma de desenvolver as interfaces lembra muito o HTML, porque você trabalha com tags. Ele tem uma sintaxe que chama JSX, né? Mas é uma sintaxe que lembra bastante HTML. Uma coisa que é incrível do framework, que é uma das coisas que eu sempre gostei, ele é orientado à componentização, então isso facilita demais o desenvolvimento, porque te dá produtividade, porque você consegue desenvolver componentes e reaproveitar eles. Então, digamos que eu tenha um botão e eu uso esse botão em vários lugares, em várias interfaces diferentes. Eu componentizo esse botão, eu faço ele ser um componente e eu reaproveito ele aonde eu quiser. Consigo personalizar ele, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar com componentes, fazer dele ser um componente, também eu consigo personalizar ele, passar propriedades dinâmicas para ele. Isso facilita demais também manutenção do código, porque se eu preciso refatorar alguma coisa no componente, eu refatoro naquele componente, já vai estar atualizado em todos os lugares que usa aquele componente. Enfim, então tem vários benefícios, né? Mas por detrás dos panos, e durante todo o desenvolvimento com o React é JavaScript, então a gente está codando em JavaScript basicamente. E quando a gente vai para o desenvolvimento, por exemplo, mobile, desenvolver aplicativo tanto para Android quanto para iOS, né? A gente tem o React Native. O React Native ele usa ele usa o React, porque ele traz toda a pegada de desenvolvimento de interface, de forma declarativa e tudo mais. Mas a gente tem um plus que é os elementos, os componentes, APIs nativos do próprio universo mobile. E aí a gente tem desenvolvimento também nativo, não desenvolvimento como, por exemplo, a Ionic, que usava tipo uma WebView, que usa tipo uma WebView para a mesma coisa do Apache Core, do Framework 7, né? Que não são nativos. O próprio Java não é nativo, né? O Java ele usa a máquina virtual Java, né? Mas ele toca, né? Mas ele toca em nativo, né? Ele conversa de fato com o dispositivo. Mas no caso do React Native, a gente também tem o desenvolvimento nativo. Isso é bom porque implica em performance, então a gente tem uma performance melhor, fluidez melhor. Então, basicamente, a gente desenvolve a nossa interface usando o React, por exemplo, no caso de aplicativos. E aí, na hora que a nossa aplicação ela vai para o dispositivo, a gente tem um carinha lá chamado, tem um bundle, que ele meio que empacota todo o código fonte da aplicação. E aí esse código ele vai passar por uma bridge, né? E aí rola no dispositivo do usuário, ele vai entender os elementos que a gente codou. Por exemplo, eu usei um text view, usei um text input, por exemplo, lá no React para definir uma caixa de texto, um text para definir um elemento de texto, uma view para
colocar, para definir um bloco ali, como se fosse uma div da web. Aí todo esse código que é declarativo, essa interface que é declarativa, ela vai ser renderizada no dispositivo do usuário de forma nativa. Então, por exemplo, no iOS vai virar um iTextView. E no caso do Android vai virar um elemento também correspondente nativo ao Android. Então rola esse processo. Aí a gente tem na mão do usuário um app nativo mesmo. Vantagem, você tem uma única base de código, consegue disponibilizar tanto para Android quanto para iOS ao mesmo tempo, né? Então você tem esses dois cenários. Então hoje com o React, os carros-chefes, né? Desenvolvimento para web e desenvolvimento mobile. Mas tem outras iniciativas. Hoje já tem, por exemplo, você consegue usar React para desenvolver aplicações para Windows e para macOS. Você já tem projetos que com React você consegue desenvolver interface para smartwatch. Você já tem uma iniciativa que chama Oculus, porque o React é uma iniciativa do Facebook, né? Foi criado e mantido pelo Facebook, se eu não me engano, desde 2014, se eu não me engano. Mas não é tão novo. Tem uma maturidade. Isso. Então, hoje com o React você tem uma gama de interfaces de projetos. Então, tem um projeto do Facebook, que é uma iniciativa em conjunto com a Oculus, que é um laboratório de realidade virtual. Hoje já com o React também dá para desenvolver para realidade virtual também. Também já é possível para VR desenvolver. Então você tem um monte assim de possibilidades, mas hoje, quando a gente fala de React, o que vem assim de cara, as pessoas associam para web, desenvolvimento web e desenvolvimento de aplicativos, né? Com React Native. Aí você fez uma pergunta que é interessante, tipo assim, com React ele é desenvolvimento só de front-end? Hoje não mais. A gente passa por uns momentos no mercado, né? Então, por exemplo, você também começou, né, nesse momento. Eu também comecei no momento em que a gente tinha, por exemplo, o Webmaster. O cara fazia basicamente tudo, ele codava, é o que hoje a gente chamaria de full stack, por exemplo. Né? E ainda rola muito, é o que mais rola, ainda mais aqui no interior. Sim, com certeza. Mais rola, o cara tem que fazer tudo. Sim. É banco, é interface e código, tudo. É muito, assim, eu acho que é um privilégio você trabalhar específico. Hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar dedicado em uma tecnologia específica. Então, e é incrível isso, porque você entra num nível de profundidade da tecnologia, você consegue extrair dela o melhor dela, né? Porque você fica o tempo todo dedicado a ela. Então, hoje eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar como você fica específico nessa tecnologia. Especialista naquela tecnologia. Você fica, porque você vive e respira aquilo. Você não tem que ficar então, por exemplo, pulando de um por exemplo, por exemplo, no caso do React Native, eu falei assim, hoje, por enquanto, passo pela Bridge, por exemplo, né? Tem um carinha, JS Core, faz todo esse processo. Por que eu falei por enquanto? Porque, tipo, há 2-3 semanas atrás eu estava num evento, participando de um evento do React Native U na Europa e o Facebook já anunciou que vai mudar essa arquitetura. Então, isso é muito legal, porque trabalhar específico numa tecnologia te dá essa oportunidade de eu poder participar de um evento específico daquela tecnologia, estar antenado com o que está acontecendo com a tecnologia, para onde ela está indo. Então, hoje eu tenho esse privilégio de ir lá beber na fonte o que está acontecendo com a tecnologia e para onde ela está indo, né, nos próximos anos. Então, eu tenho esse privilégio, eu fico muito realizado, mas não é uma coisa, principalmente no interior, comum, né? Porque no interior, a tendência, eu acho que nem no interior, acho que se for para a capital tem isso também. Você vai trabalhar o porte da empresa. Fazendo um pouco de tudo, às depende vezes, do porte da empresa, acho que não é nem o local. Nem o local, né? Acho que pelo porte mesmo, né? Então, startup, por exemplo, né? O cara tem duas pessoas. É super normal, né? Tipo, você faz um pouco de back-end. Talvez você seja especialista. Beleza, meu foco aqui, eu sou muito bom em front-end. Ou eu sou muito bom em back-end, mas eu vira e mexe, vou precisar mexer no front e assim por diante, né?